E aí galera, beleza? Eu sou Jonas Gonçalves, na resolução de mais uma questão de Química da prova do Enem, nesse caso uma prova de 2010, vamos ver aí o que a questão está tratando. Ela vai falar sobre a demanda bioquímica por oxigênio, muito comum, muito importante isso, né? Dentro dos aspectos biológicos, né? Você vai ter uma análise aí sobre a quantidade de oxigênio dissolvido, tem relação, por exemplo, à sobrevivência de uma espécie, de um tipo de peixe, né? A quantidade de oxigênio dissolvido é capaz de dizer para você se aquele ambiente está muito contaminado ou pouco, né? Ou com a ausência de uma determinada matéria, de um determinado micro-organismo, né? Então é muito importante você compreender a demanda bioquímica por oxigênio, qual é a necessidade de oxigênio naquele ambiente. E o texto vai tratar sobre isso. Bem tranquila a questão, vai cair dentro de uma questão de balanceamento, né, de relação estequiométrica. Isso meio que traumatizou muitas pessoas aí, mas vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Vamos ler a questão? Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vivem em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, 9 mg a 20 graus Celsius, a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e a vida anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde, aí é a parte importante, a massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. É isso aí que a gente precisa ter como sendo o fundamento aí para a gente resolver. Tudo bem? Te dá o dado das massas molares. Em seguida ele diz, suponha que 10 miligramas de açúcar de fórmula mínima CH2O e massa molar, a massa molar da fórmula mínima, igual a 30 gramas por mol, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Beleza, pessoal, vamos lá então tentar resolver a questão. Nós já sabemos aí a fórmula mínima do composto orgânico, e aí ele quer saber enquanto a demanda bioquímica será aumentada, né, por oxigênio. Ou seja, ele quer saber quanto de oxigênio eu preciso para retirar, né, porque olha, ele chegou aqui e falou, a massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar o que? A oxidação do carbono orgânico. Então eu quero oxidar esse carbono orgânico. Quanto de gás oxigênio que eu preciso reagir para tirar esse carbono orgânico? E ele falou que todo carbono orgânico vai vir desses 10 miligramas de açúcar, cuja fórmula mínima é CH2O. O que é fórmula mínima? Você já viu aí no vídeo, né? A fórmula mínima é o quê? Quando você pega todas as atomicidades dos elementos que estão na substância e divide pelo seu máximo divisor comum, de tal forma que dê um número inteiro. Então chegamos aí ao CH2O, né? Não quer dizer que a fórmula da substância é CH2O. Ela só está me dando as proporções que eu tenho dentro dessa substância em relação a carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas não quer dizer que a fórmula é essa, tudo bem? Mas através das proporções, você já consegue, por exemplo, saber o percentual que eu tenho de carbono, o percentual que eu tenho de hidrogênio, o percentual que eu tenho de oxigênio dentro dessa substância. Isso não vai mudar. Por que, João, não vai mudar? Porque se eu multiplicar, por exemplo, o carbono por 2, a quantidade de carbono por 2, você vai multiplicar o de hidrogênio e de oxigênio também. Então os percentuais continuam sendo sempre os mesmos. Percentuais em massa de cada um deles vai ser sempre o mesmo. Vamos fazer a reação de oxidação de uma matéria orgânica. Pessoal, é uma reação de combustão, né? Uma reação de oxidação, ela também pode ser chamada de reação de combustão no caso de uma reação exotérmica, que é o caso aqui. Então, basicamente, ela é aquela reação que a gente já viu várias vezes em outras questões. É a reação de uma substância orgânica com gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Uma equação padrão que você tem que conhecer, a gente já viu que cai bastante essa equação. Só que nós vamos usar o quê? A fórmula mínima. CH2O. Eu sei que esses átomos todos aqui foram divididos por um número inteiro em comum, né? E o máximo divisor comum entre eles, e eu cheguei a essa fórmula. Que número foi esse que foi dividido? Eu não sei. Então você concorda comigo, qualquer que seja esse número, para eu saber a fórmula molecular original, eu teria que multiplicar por ele para saber qual era a fórmula direitinho. Portanto, eu pus entre parênteses a fórmula mínima e multipliquei por N. N quer dizer o quê?
quantas vezes eu tenho dessa proporção aqui dentro dessa substância. Ou seja, se eu tenho a proporção de 1 para 2 para 1, se eu, por exemplo, a forma molecular fosse C6H12O6, que existe essa possibilidade, já que se trata de um açúcar, né? Digamos que seja C6H12O6. É bem possível que seja o C6H12O6. Eu não sei, Jonas, eu não sei se é. Tudo bem, você não precisa saber. Mas note que esse N aqui, se fosse C6H12O6, seria quanto? Seria 6. Por quê? Porque seriam 6 carbonos para 6 vezes 2 hidrogênios, 12, para 6 oxigênios. Qualquer que seja a fórmula aqui, gente, não importa, ela vai ser multiplicada por N. E vai reagir com oxigênio, isso você tem que escrever bem rapidinho, formando dióxido de carbono mais água. Entenda, pessoal, todo carbono formado vai vir na forma de dióxido de carbono, ou seja, se eu tenho N carbonos, eu tenho N carbonos aqui. Todo hidrogênio vai vir na forma o quê? Vai vir na forma de água. Então, se eu tenho 2N hidrogênios lá no composto orgânico, então aqui eu também tenho N vezes 2 aqui na molécula de água. Se você notar, do lado esquerdo da reação, nós já temos NO em relação à matéria orgânica. E lá na água nós temos NO também. Faltou o que em relação ao O? Ora, eu tenho NCO2, ou seja, eu tenho 2 vezes NO no dióxido de carbono, olha lá. E eu tenho 2 vezes quanto? Quanto que falta? N também no gás oxigênio. Você pode ver que o balanceamento, qualquer que seja o valor de N, esse balanceamento está perfeito. A quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Tá, Jonas, e daí? Como que eu vou fazer? Ele não quer saber a quantidade que você precisa de oxigênio em miligramas por litro d'água? Então, o que você vai fazer? Pessoal, quando nós temos 30 gramas, que é a massa molar da fórmula mínima, ou seja, quando N for igual a 1, nós temos o quê? Se N for igual a 1, nós temos a massa molar do gás oxigênio. O elemento oxigênio, ele deu, a massa dele é 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes porque o oxigênio é O2, o gás oxigênio, né? Aí você fala, Jonatas, beleza, entendi. Quando eu tenho 30 gramas dessa fórmula mínima, desse composto orgânico, eu necessito reagir para gerar a oxidação, 32 gramas de O2. Maravilha, pessoal. Tá, Jonas, e aí, o que eu faço agora? Pessoal, ele falou que você pediu para você supor aí que você tem 10 miligramas desse mesmo açúcar. Desse mesmo açúcar que tem fórmula mínima CH2O. Então, quanto de gás oxigênio eu necessito para oxidar todo esse carbono? Basta você usar essa relação estequiométrica. Jonas, mas em cima está grama, embaixo está miligrama? Tudo bem. Em cima está grama, embaixo está grama. Em cima está massa, embaixo está massa. Jonas, então o X eu vou achar em quê? Se eu estou comparando miligrama ali e eu quero saber em miligrama, você vai achar o X em miligrama. Você poderia passar todo mundo para grama, que no fim das contas você ia cortar ali a potência de 10, então não é necessário você passar aí, no caso, para grama para resolver essa questão. Mas se você quiser, você poderia fazer. Aí essa conta ficaria o quê? 320, 10 vezes 32, sobre 30. E isso dá aproximadamente 10,7 miligramas de O2. Acabou a questão, resposta, letra E. Beleza, galerinha? Precisa assistir de novo? Assista. Toda vez que envolve um raciocínio matemático, você precisa assistir de novo. No entanto, antes, tente fazer sozinho. Se não conseguir, você assiste de novo, até que você consiga fazer sozinho. Toda questão que a gente resolve, você tem que depois dar um tempo, bebe uma água, volta e faz essa questão sozinho, sem assistir a resolução. Se não conseguir de novo, assiste a resolução de novo. Tudo bem, gente? Assim você consegue aplicar perfeitamente o conhecimento. É matéria dada, matéria estudada. Valeu, galera. Um beijo!